Em nome do Senhor Jesus, se você crê, seja curado agora. Seja livre de toda praga, toda insônia, toda dor. Passe a enxergar. Tenha sua vista restabelecida. Suas pernas recebem força. Levanta e anda. Em nome do Senhor Jesus. Seja livre do inferno, da praga, da maldição, da depressão, de todo mal hereditário. Se havia um espírito, que ele saia do seu corpo. Seja livre, que ele abandone a sua vida. Seja curado, curada agora de todo mal físico, mental, espiritual ou emocional. Em nome do Senhor Jesus, que todo mal saia da sua vida. Seja livre. Se você crê, agradeça a Deus e diga amém. Respire fundo. Meu Deus, por favor, dirija esse vídeo. Usa para que pelo menos uma alma seja despertada, fortalecida, acrescentada ao teu reino. Abre o nosso entendimento. Em nome do Senhor Jesus, amém. E seja amarrado qualquer bloqueio que tentar atrapalhar de entendermos o que o Senhor quer, meu Jesus. Amém, Senhor. Pessoal, antes de entrar no conteúdo do vídeo, acompanhe a página no Facebook, indique para os seus, compartilhe com seus contatos, facebook.com/cura do interior. Você vai ter mensagens que são compartilhadas no canal, também estão lá em texto, assim como no blog. Você pode acompanhar o testemunho como o Senhor Jesus me curou da depressão, do pânico, despersonalização, insônia. Tem o site também, onde você pode compartilhar com pessoas que estejam sofrendo, que pode também te ajudar. Tem o estudo do Apocalipse, né? Pela misericórdia do Senhor Jesus. Você pode baixar e acompanhar o que está acontecendo no mundo e o que vai prosseguir acontecendo até a vinda do Senhor Jesus, que não creio que vai demorar. E você pode acessar aqui o blog também, direto pelo site, ou acuradointerior.blogspot.com. Você vai acompanhar as mensagens, inspirações que Deus, pela misericórdia, vai nos passando, tá bom? E o canal, não deixe de se inscrever, tá? Deixar o like aí, compartilhar, para que mais almas sejam alcançadas e o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado, tá bom? E que você também acompanhe os vídeos aí, tá bom? Então vamos entrar aqui no conteúdo da palavra de hoje. Você está no reino de Deus? Que muitas pessoas, não julgando ninguém, uma meditação, tá, pessoal? Muitas pessoas estão na igreja A, B ou C, mas não é a igreja em si, embora seja importantíssimo buscar a Deus numa igreja verdadeiramente cristã, não é a instituição, a igreja que vai salvar, é o Senhor Jesus. E quando você vai para um país, quando você vai para uma cidade, um estado qualquer, uma empresa, quando você vai num júri, tem ali regras, tem ali requisitos. Você não está no seu território, na sua casa, onde você pode ficar à vontade, onde você pode vestir a roupa que você quiser, onde você pode ir no cômodo que você quiser. Ou seja, ali você só pode acessar onde você é permitido. Você pode andar da forma que te permitem. Em cidades grandes como São Paulo tem o rodízio de veículos. Determinados dias não é permitido rodar, senão você leva uma multa, né? Por causa do número da placa. Ou seja, existem regras, existem condições. Se você quer estar no reino de São Paulo, da cidade de São Paulo, se você não quer ser multado, determinado dia você não pode rodar com carro, né? Então você precisa seguir essas regras. E no reino de Deus não é diferente, lógico, não dá para comparar. Mas Deus, não é que Deus se baseia em regras. Faça isso e pronto. Vá à igreja, dê o dízimo, devolva o dízimo e pronto. Não, isso é religião. Deus quer um relacionamento, que nós tenhamos consideração, respeito, temor, amor a Ele de fato e de verdade. Em casa, na igreja, no banheiro, viajando, numa cidade onde as pessoas não conhecem a gente. Por quê? Porque eu estou diante dele o tempo todo. Então você quer saber se você está no reino de Deus? Você precisa nascer da água, precisa nascer do Espírito e permanecer diminuindo em comunhão com Deus, priorizando a intimidade, o relacionamento com o Senhor Jesus, a vontade dele acima da sua, entregar o controle da sua cabeça para ele, decidir mergulhar na vontade de Deus. Enquanto isso não acontecer, nascer da água e nascer do Espírito, novo nascimento, você não pode entrar, não pode ver o reino de Deus, não pode entender a palavra de Deus. Você pode conhecer a letra, você pode ser um profundo conhecedor da letra, mas o Espírito não. Tem pessoas, por exemplo, que são muito letradas, que está escrito na palavra de Deus, com todas as letras, Deus usando o apóstolo Paulo. Pedro, se não me engano, fala que a palavra foi escrita por homens santos inspirados por Deus, né? Mais ou menos assim. E Paulo escreve explicitamente sobre o arrebatamento. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. E tem pessoas que dizem, então, acreditam no arrebatamento. Então, essa pessoa está lendo uma outra Bíblia, né? Que ela criou. Porque ou você crê ou você não crê. Mas a revelação espiritual somente pode ter aquele que entrou no reino de Deus. E não é que Deus se baseia em regras, como estávamos falando, mas tem condições. Como é que uma pessoa vai entrar no reino de Deus se ela tem mágoa no coração? Se ela vive esquecida de Deus,
Não consulta Deus antes de tomar decisões. Casa, vai, vem, compra, vive, vai para a igreja, a mente está distante. Tem dias que realmente não é fácil, né? Muita coisa na cabeça para resolver. Mas se Deus não ocupa prioridade na sua cabeça, como é que você está no reino de Deus? Então, é um ponto que nós temos que pensar com muita atenção, com muito carinho. Porque sem nascer da água e do Espírito, e sem você prosseguir considerando o Senhor Jesus, respeitando Ele acima de tudo, de todos, você não está no reino de Deus, ou está saindo dele, ou ainda não chegou. O Senhor Jesus, olha o que Nicodemos, que era uma pessoa letrada, disse, foi perguntar ao Senhor Jesus, né? Em João 3, 1 ao 5. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, pessoa importante na sociedade, né? Conhecedor da lei de Moisés. Este foi ter de noite com Jesus, para que os outros com certeza não vissem, né? Eu creio. E disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, em outras traduções falam que não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Quer dizer, não pode nem ver o reino de Deus, quanto mais entrar. Então você precisa se batizar nas águas, que é a sua decisão pública, a sua confissão, de assumir, aceitar, receber o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Morrer para si mesmo. Quando você desce as águas, você morre e você vai viver para Deus. A partir dali, como foi com o Senhor Jesus, você precisa receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, que é o novo nascimento. É quando você decide realmente colocar Deus em primeiro lugar, no controle da sua cabeça, no trono do seu coração, acima de tudo e de todos. Você crê, você não fica esperando sentir, falar em línguas, você entrega, crê e você recebe o Espírito Santo. Ele vem sobre você. O Senhor Jesus disse mais ou menos assim, também no livro de João, que aquele que ama ele guarda as palavras. E aí o Pai e ele virão a ele e farão nele morada. Então se você se entrega e crê, você prioriza o Senhor Jesus, então ele enche a sua vida. Aí você nasce de novo, você recebe uma nova identidade. O Espírito Santo habita em você. Você não se torna um Superman, uma Mulher Maravilha. Mas você passa a enxergar tudo diferente. Esse vácuo em você é preenchido. Ainda que você passe lutas, você vai ter forças porque Deus habita em você. Ele vai te ensinar a amar as pessoas de uma forma incondicional. Enxergar as coisas de uma forma diferente. Te lembrar da palavra. Você vai ter Deus, o Senhor Jesus, em espírito através do Espírito Santo, habitando em você permanentemente. É uma nova identidade, é uma nova forma de enxergar. São revelações que somente o Senhor Jesus pode revelar-se para você. E são revelações que somente Ele pode fazer você entender. A pessoa pode te falar, mas só Deus pode se revelar para você. E disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, com destaque, né? Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, você precisa tomar a sua decisão, decidir morrer para si mesmo e viver para Deus em primeiro lugar. Então, decida. Nós vamos orar agora e, assim como Nicodemos pelo menos foi perguntar, talvez Deus trouxe você esse vídeo, pela misericórdia dele, porque ele vê em você uma sede, você quer encontrá-lo, mas ainda não sabe como. Então agora você sabe o que tem que fazer. Batismo nas águas, sepultamento da velha criatura, buscar o Espírito Santo, se arrepender dos seus pecados, é lógico, se batizar nas águas, se limpar, largar a vida errada, largar a religiosidade e viver e nascer de novo, buscar o Espírito Santo, para que ele encha você e ele venha te dar as revelações que somente ele pode dar. Ele venha se apresentar a você, o próprio Senhor Jesus encha você com o Espírito dele. Amém? E você precisa decidir colocar ele verdadeiramente em primeiro lugar. Não a si mesmo, não a família, não o esposo, o marido, o dinheiro, o status, o cargo na obra de Deus, nem a caridade, nem nada. Quem deve estar em primeiro lugar é Deus. E essa decisão é sua. E se você quer colocar o Senhor Jesus realmente no primeiro lugar da sua vida, fale com ele agora. Diga que você se arrepende dos seus pecados, que você peça perdão pelos seus pecados. E por mais sujos que eles sejam, aceite o perdão, porque ele já te deu na cruz. Não fique se condenando, só não tem jeito para o diabo, mas para você tem jeito. Então, aceite o perdão de Deus. E se você quer, se entregue, se renda. Peça ao Senhor Jesus para
habitar em você. Diga que você se entrega, se rende a Ele, que Ele é o seu único Senhor e Salvador, e a partir de hoje você vai viver em primeiro lugar para Ele. E se você se entrega realmente, adore o nome santo do Senhor Jesus, o único e verdadeiro Deus vivo, e seja agora cheia da presença de Deus, e Ele se revela para você. Ele te dá a paz, Ele preenche você, e você passa a ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus e fazer parte, pela misericórdia de Deus, pelo sangue que o Senhor Jesus derramou, você começa a fazer parte do reino de Deus. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Se você se entregou de fato, de verdade, não é preciso buscar muito, é preciso uma decisão, é preciso prioridade. Então, se você se entregou, o Espírito Santo preencheu você. E agora, você será uma testemunha do Senhor Jesus, assim como foi o apóstolo Paulo, por onde quer que Deus queira usar você. Amém? Permaneça na fé, todos os dias priorizando comunhão com Deus, oração, meditação na palavra, mergulhar mais fundo e procurar continuar conhecendo o Pai. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.